Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá galera, sejam bem-vindos de volta mais uma vez ao canal dos Paroleiros para essa segunda parte da parola 153, a sexta dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana estamos abordando a pergunta que Deus fez para Josué, que está registrado lá no próprio livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Então, no primeiro bloco, a gente trouxe uma pincelada, né, um panorama bíblico, não só sobre o personagem de Josué, mas sobre a sua personalidade, o seu chamado e o que significava, de fato, essa pergunta. E aí, nesse segundo bloco, como nós estamos fazendo de praxe, e aqui eu confesso que eu acho que aqui tem sido o grande diferencial dessa série, meninos, é trazer para os dias de hoje o que realmente, de fato, significa essa pergunta. Então, nós temos aqui um consenso de que o tema, né, o cerne principal dessa pergunta e o tema central dessa parola aqui é realmente assim a garantia, né, a chancela de Deus, a confiança em Deus daquele que envia. Então, vamos trazer para os nossos dias de hoje aqui, e até para a gente não ser redundante de mais uma vez falar só a respeito de ministério. E aí eu confesso que eu gostei muito de uma fala do Ilcinho na semana passada, quando ele trouxe uma conversa que ele teve com o pastor, onde as pessoas da igreja queriam disputar e concorrer ao púlpito da igreja. E o pastor falou assim, cara, tem tanto púlpito no mundo esperando vocês, né? O púlpito da escola, o púlpito do trabalho, o púlpito da vizinhança, e vocês todos ficam brigando por causa de um só, né? Ou seja, nós temos tantas oportunidades de pregar o evangelho, de discipular, de ensinar pessoas no caminho de Deus. E eu creio que Deus tem um chamado para cada um de nós específico, uns numa área de ensino, outros na área de resgate de pessoas em condição vulnerável, outros dentro de ação social, outros dentro das artes, enfim. Existem muitos os chamados. Então a gente não está falando aqui especificamente de ministério pastoral só, apesar de ser a realidade da maioria de nós aqui dos paroleiros, mas muitas vezes as pessoas elas se deparam com um chamado e aí o medo vem e toma conta. Será que é isso mesmo que eu entendi? Será que é isso? Será que vai dar certo? E aí, meninos, ao contrário de Moisés, que quando teve o seu chamado, né, e ele começou a colocar em dúvida, começou a questionar a Deus pelas suas próprias inseguranças, pelas próprias incertezas de quem ele era, se ele conseguiria, enfim. Eu não vejo Josué com a mesma postura. Ao contrário do que aconteceu com a sarça quando Moisés foi atraído, Deus foi ao encontro de Josué. Ele foi ao encontro de Josué e falou, Josué, é o seguinte, cara, começou o seu tempo, ligou o cronômetro, você foi preparado para até aqui, é o seguinte, a orientação é essa, seja forte e corajoso, porque sou eu que estou te enviando. A garantia de tudo que vai acontecer sou eu. Para os dias de hoje, 04 não, Oráculo e Mente Brilhante. 04 deve estar falando da gente agora. Como é que vocês percebem essa insegurança ou como ter segurança no chamado que Deus tem para cada um de nós? A segurança, ela pressupõe a mesma coisa que deu segurança a Josué. Exatamente no meio, né? Ali no verso 5 desse bate-papo de Deus com Josué, Deus coloca uma referência que Moisés não teve. Uma referência prática, visual, presente e concreta que Moisés não teve. Deus diz para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quando Deus levanta Moisés, o desafio não tinha essa referência concreta, né?
Você, Moisés, vai mediante aquilo que eu estou te dizendo, mas você não teve a experiência de colar em alguém que era colado em mim, né? Já o Josué teve essa experiência. Meu, andar do lado de um Moisés que subia no monte e voltava com a cara brilhando, sabe? Andar do lado de um Moisés que dizia assim: peraí, silêncio, porque eu estou ouvindo Deus aqui no meu ouvidinho direito, né? Então, cara, era uma loucura. E aí vem Deus, agora vem Deus, e como você disse, Arthur, lá em lá em Números, né, 27, não, Levítico 27, Números 27, o que você leu agora há pouco no outro bloco? Números, né? Números 20, a palavra fala que o costume seria ir a Eleazar, Eleazar através de Urim, que significa luzes, ele consultaria o Senhor para dar a Josué uma direção. Então isso se torna uma regra, né? Ele traria luz, né? A direção a ser tomada pelo povo e dita, né, por Josué para que o povo tomasse. Agora o que acontece? Josué, ele viu, né? Ele viu Deus se movendo através da vida de Moisés e Deus usa isso por referência. Aí você me pergunta, nos dias de hoje, né? O que falta? O que a gente deve vivenciar para que nós tenhamos esse mesmo grau de encorajamento e, quem sabe, o mesmo nível de resultados que a gente vê na vida de um Josué? Cara, se para Josué exercer o que exerceu, da forma que exerceu, tudo isso dá-se por um bom ponto de partida ao lado de uma boa referência, então eu temo dizer, mas digo, que hoje em dia a ausência de referências às quais Deus possa usar como padrões, a dizer assim, ó, fulano, vai fundo, porque assim como eu sou com o Arthur, eu quero ser com você. Vai fundo, porque assim como eu sou com o Wilson, eu quero ser com você. Vai fundo, porque assim como eu sou com o Xandão, eu quero ser com você. Sabe, a ausência de referências de alto padrão demonstra, ou quem sabe evidencia, a causa dos resultados frívolos que muitas vezes a gente vê nos nossos dias. Então, um grande esforço, quem sabe a grande oração que os discípulos, as discípulas do Senhor devam fazer hoje é a oração pelo avivamento, sabe? Para que Deus levante homens e mulheres como referências de jejum, referências de oração, referências de consagração, referências de ouvir Deus e obedecer Deus, referências de servir ao Senhor, apesar das consequências que isso possa gerar, né? E aí a gente cai, Arthur, naquilo que você utilizou como uma definição de coragem no bloco passado, né? A referência de pessoas corajosas, né? Que tenham a convicção e o posicionamento de fazer aquilo que é certo, ainda que o certo seja impopular, né? Ainda que o certo seja considerado absurdo e por aí afora, né? Então, no meu ponto de vista, para hoje, a grande mensagem é a necessidade, né, de homens, mulheres, igreja, né, levantarem-se como referências nesse tempo de tão poucas e tão frágeis referências que remetam ao Senhor. Eu concordo com você, já que o Xandão não está aqui, então eu concordo. Não, mas essa fala não é sua, essa fala não é sua. Não, por isso mesmo, eu falei que como o Xandão não está aqui, eu estou falando que eu concordo com você. Acho que é dessa forma. Eu acho que o ponto interessante aqui, e talvez, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu posso dizer aquilo que acontece no seio da minha igreja. Eu tenho muita preocupação quando
eu ouço assim, porque as igrejas estão fazendo assim, eu consigo só saber da realidade da minha igreja. Talvez do meu ministério, né? O que eu posso dizer, assim, que eu tenho observado, e aí, olhando um pouco para aquilo que alguns ministros nas redes sociais têm se posicionado, e aí eu coloco como os ministros em geral, não olhando só para a denominação da qual eu congrego, que vai muito em linha disso que você falou. E tem uma frase que, para mim, ela é emblemática, de Charles Spurgeon, quando ele diz assim, que chegaria o tempo em que nós teríamos como chama? Animadores de palco, ao invés de nós termos ministros efetivamente. Eu estava conversando essa semana com um menino lá da igreja e ele questionando a respeito do porquê que a gente não vê hoje, no dia de hoje, sinais, prodígios e maravilhas como a gente via na década de 60, 70, né? E a cada dia que passa, e aí eu estava falando hoje com a minha esposa a respeito de que sim, nós temos que levantar uma bandeira, sim, nós temos que defender o evangelho, sim, nós temos que ir para cima mesmo em relação àquilo que a palavra do Senhor diz, mas eu trago uma preocupação aqui quando nós estamos usando a Bíblia como uma ideologia. E aí eu vou explicar o porquê eu estou falando isso. Eu não vejo Jesus ele levantando bandeira ideológica, eu não vejo Jesus ele se posicionando com relação àqueles que não conheciam a lei de uma forma tão austera. Eu via ele entrando num contexto onde uma mulher do fluxo de sangue, que ela era para estar na cidade do refúgio, dizendo, quem me tocou, né, de mim saiu virtude. Você vê uma mulher que há 18 anos está encurvada, você vê uma prostituta, você vê uma mulher tida como adúltera, e Jesus ele se inclinando com amor, Jesus falando para um cobrador, falando, não importa que hoje eu coma na tua casa. Eu vejo Jesus falando que o nome dessa mulher vai ser perpetuado pela história, porque enquanto eu estou na tua casa aqui, ela quebrou um vaso de alabastro que valeu quase 300 dias de trabalho. E nós começamos a perder a referência, e eu gostei disso que você falou, Paulinho, a referência daquilo que de fato e de verdade é a Bíblia, é a palavra. E aí me preocupa quando nós estamos pegando textos, pegando a própria palavra para levantar uma bandeira ideológica. Veja, eu sei que nós estamos passando por situações muito peculiares nos dias de hoje. Muito peculiares. Mas quando eu começo a ler Paulo falando aos Coríntios que determinado público de pessoa não herdará o reino dos céus, ele está falando isso com um contexto de igreja. Quando você pega Gálatas, capítulo 5, ele está falando para um contexto de igreja. E aí, o grande problema, e aí a brincadeira que eu fiz antes de nós entrarmos aqui, quando você falou assim, não, mas aqui é o fim da frase, né? Você falou, eu falei, não, fim da perícope, né? O que está me preocupando hoje, sabe, Paulinho? E outro dia, eu não sou de tretar nas redes sociais, mas outro dia eu vi um determinado influencer, ele colocando um vídeo e ele achincalhando aquele pregador. E aí eu escrevi da seguinte forma, olha rapaz, você tem não sei quantos seguidores, e ao invés de você utilizar os teus milhares de seguidores para você influenciar de fato, você está mostrando para o mundo como o corpo de Cristo ele está dividido e o reino das trevas está batendo palma para isso que você está fazendo. E quando você fala sobre referência, Paulinho, talvez a gente tenha que trazer uma reflexão muito mais madura a respeito de que quando eu olho para Jesus, 1 de João vai dizer, assim como Cristo andou, devemos nós andar. Jesus ele instalava o chicote nas costas do religioso, do fariseu, do saduceu. E hoje nós estamos indo, e hoje aqui, ó, isso aqui é um púlpito que nós estamos tendo.
né? Nós temos o alcance de um monte de pessoas. Nós estamos usando muitas vezes esse veículo aqui para atacar aquele que não conhece do Evangelho. E aí nós somos tidos como intolerantes. E a culpa disso é nossa. Eu não sei se você concorda comigo, Paulinho, mas eu acho que a culpa disso é nossa. Porque, nós estamos tão rasos no conhecimento da palavra, nós estamos tão rasos naquilo que Jesus ele fazia, nós estamos tão rasos nisso, que hoje eu pego um texto de Coríntios, eu pego um texto de Gálatas, eu pego um texto de Efésios, veja, Paulo só está escrevendo para a igreja. E aí eu abro o meu microfone e eu vou falar isso para o mundo. Quando, na verdade, Jesus ele foi para o mundo para pregar o amor. E aqui eu não estou falando do amor como está sendo pregado aí agora. Eu estou falando do amor que ele veio para o mundo, para aqueles que nele crê sejam salvos. E a pessoa ouvindo, tendo associação do Espírito Santo, e a palavra diz que o Espírito Santo convencerá do juízo, do pecado e da justiça. O meu papel é ser o megafone, só falar do amor de Deus, só falar daquilo que Deus ele fez através do seu Filho. Eu não vejo Jesus, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu amo aquele seriado The Chosen, e chega um determinado momento ali que o Jesus do The Chosen, ele começa a falar assim, eu vim para fazer uma rebelião, eu vim para trazer uma revolução. E aí Pedro, né, colocam lá num propósito de Pedro falando, é isso mesmo, nós temos que mudar. Ele falou, não, você não está entendendo, eu vim para romper com um princípio. E o princípio que eu vim quebrar é da religiosidade. Então hoje, quando eu olho para a trajetória de Josué, eu vejo que ele foi preparado no ministério onde ele viu a nuvem andando, ele viu a nuvem parando, ele viu o fogo descer, ele viu o juízo de Deus, ele viu na hora que Arão, ele procrastina, ele negligencia, ele chega a ponto de ser um covarde, de chegar e falar, mas eu só fiz isso porque o povo fez. Ele está vendo toda essa trajetória, ele está falando assim, ó, eu agora sou um ministro maduro. Se nós trouxermos isso para a nova aliança, nós vamos ver Paulo dizendo assim, eu tinha um chamado. Aí o Espírito Santo, num determinado momento, fala, separai para mim Paulo e Barnabé. E ali nós estamos vendo um homem maduro. E mesmo assim, Paulo ele fica, me esqueci a quantidade de tempo, depois ele sobe para se encontrar com os apóstolos. 14 anos. 14 anos. Ele passa por um período de preparação. E aí, nesse período de preparação, que ele fala assim, eu, dentre os apóstolos, eu sou o menor. O cara que escreveu 2 terços do Novo Testamento, teve revelação inefável, né? Ele mesmo diz isso, a ponto de ele falar, Deus, afasta de mim tudo isso que está passando, minha graça te basta. E hoje nós estamos numa conduta onde nós estamos perdendo a referência. Talvez a nossa referência tenha que ser John Wesley. Se você pegar a minha pregação de terça-feira agora, você vai ver eu citando John Wesley. Se você pegar umas parolas nossas aqui, eu citando John Wesley, você vai ver eu falando sobre George Whitefield, você vai ver eu falando sobre Jonathan Edwards, sobre os erros de William Branham, você vai ver eu citando, e aqui não é um caráter para a gente, sempre a gente faz essa brincadeira, quando eu vejo Rick Renner, quando eu vejo Kenneth Reagan, quando eu vejo a respeito de Charles Capps, são homens que foram William Seymour. Quando eu começo a ver esses homens eram referências cheios do Espírito Santo. Eu não consigo ver esses homens, como diz o próprio John Wesley, ele foi escorraçado da igreja. Ele fala, ele limpa, ele bate a sua bata e ele fala assim, pois agora a minha paróquia é o mundo. E aí ele vai falar do que é o pecado, mas ele vai falar num caráter cheio do Espírito Santo, a ponto de perguntarem a ele, rapaz, como que você consegue tocar as vidas dessa forma? Ele fala assim, a questão é muito simples, eu vou parafraseá-lo, se eu não colocar fogo em mim, que coloquem fogo na minha pregação. É mais ou menos assim que ele fala.
Ele fala assim, eu coloco o fogo em mim e o povo vem me ver queimar. Isso. Então, o que acontece? O que falta hoje é nós olharmos para esses homens, como tem uma enciclopédia chamada Generais de Deus, de nós olharmos para esses generais, para os heróis da fé, nós olharmos e extrairmos dali aquilo que, e aí eu vou tocar numa ferida do Paulinho, ai de mim, se não pregar esse evangelho. Ai, ai. Vocês estavam comentando aqui, eu quero estender isso que vocês disseram. Enquanto vocês estavam falando aqui, o Senhor me trouxe no coração uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que diz respeito a fórmulas e modelos. Né? Por que eu estou falando disso? Né? A busca pelas referências, elas têm se tornado em buscas por modelos e fórmulas prontas. Em época de chat GPT, né, você digita o prompt, o chat GPT te fala exatamente o que você tem que fazer, como tem que fazer. E uma coisa que eu acho interessante no chamado de Deus para Josué, é que em nenhum momento Deus fala para Josué como iria se dar a conquista da terra. Vocês percebem que não tem um como. Assim como também ele não falou para Moisés como seria a libertação do povo. Então, Deus aqui não estava muito preocupado em criar um modelo, em criar uma fórmula. Ele estava mais preocupado em preparar o pregador. E aí eu gosto de uma fala do apóstolo Luiz Hermínio, quando ele fala a seguinte coisa, que eu não preparo a palavra para o sermão de domingo, eu preparo o pregador para o sermão de domingo. Porque a palavra ela já está pronta, a palavra ela já está escrita, ela já está disponível. O que nós precisamos é nos preparar para poder, então, ser uma fonte que jorra essa palavra, que jorre essa palavra, que lance essa palavra. Então, preparar o pregador é mais importante do que preparar a palavra, nesse sentido. E aí eu vejo muitas corridas, e isso não é uma coisa atual, já é de décadas, quem sabe, corridas de líderes de igreja procurando por modelos que deem certo, e modelos que funcionam, e modelos que trazem números para a igreja. Então, eu não quero criticar formato A, B ou C, mas não importa se a sua igreja é uma igreja com propósito, se é uma igreja em célula, se é uma igreja apostólica, se é uma igreja... O modelo da igreja não é essa a questão. A questão toda é, Deus está com você? Porque não importa como é feito. O que é importante no texto é dizer a seguinte coisa, cara, durante a jornada inteira eu vou estar com você. Não importa como vai acontecer. O que importa é que eu vou estar com você. E a pergunta que a gente quer deixar para você nessa semana que está nos assistindo é, você está disponível para o que Deus quer fazer? Você está disponível para recalcular a sua rota, mudar a sua jornada, mudar o modelo, mudar o seu nome por causa daquilo que Deus quer fazer? Eu acho que aqui é o grande cerne da questão. Né? A gente vem construindo algo que a gente pode parecer que não está percebendo, mas desde a parola que a gente começou a falar de Jacó, eu tenho percebido Deus nos movendo para este lugar de consciência de que Deus quer mudar realidades. E essas realidades não necessariamente têm a ver com as nossas preferências. Né? Eu estava conversando com o pastor Lucas ontem ou anteontem, que esteve gravando parola com a gente 2 para trás, e ele estava numa conferência e estava dizendo a seguinte coisa, que um certo homem estava orando em línguas incessantemente até o momento em que Deus revelou para ele qual era o chamado dele. E ele falou para Deus assim, Deus, mas isso não tem nada a ver com o que eu acho que é minha aptidão. Então, o Espírito falou no coração dele a seguinte coisa, eu estou levantando você por causa da oração de 60 mulheres num lugar X. Então, muitas vezes, nem mesmo o nosso chamado tem a ver com a gente. O chamado de Josué não tinha a ver com Josué. Assim como o chamado de José não tinha a ver com José. O sonho de José nunca foi sobre José. O sonho de José era sobre um povo. E isso eu tenho carregado assim no meu coração já há bastante tempo. E aí eu trago isso para nós, né, meninos? Assim, o teu chamado, Paulinho,
não é sobre você, é sobre um povo que você está lidando. O seu chamado, Ilcinho, não é sobre você, é sobre um povo sobre o qual você está ensinando e profetizando. O meu chamado não tem a ver sobre mim, tem a ver sobre homens que estão sendo transformados pela realidade da palavra. Percebam que, assim como a vida do justo, né, aquela aurora que vai sendo revelada dia após dia, a nossa caminhada de propósito também é algo que vai sendo revelado paulatinamente. Com Josué foi assim. Josué não precisava saber do começo até o final como seria a conquista da terra. Para ele bastaria saber que Deus estaria com ele. Então, eu creio que essa busca incessante por referências, e aí eu não quero falar de referências da presença de Deus, porque é isso que a gente está citando aqui, mas referências de modelos e de fórmulas prontas e de coisas que funcionaram em outros lugares e aplicar na nossa realidade como se isso fosse uma verdade, isso é que está complicando. Né? Então, vamos pegar aqui o exemplo de Wesley, né? A gente gosta de falar muito porque fez parte da nossa realidade por muito tempo. Né? Ao invés de eu olhar a referência de Wesley como um homem cheio do espírito de ousadia, eu olho para o Wesley como um modelo de que eu devo, então, pregar na rua para as pessoas que estão passando na calçada. Percebe como a questão não é o modelo? A questão é como Deus age. E eu acho que esse é o grande ponto. A pergunta de Deus para Josué não é assim, você acredita no modelo? A pergunta é, você crê naquele que está te enviando? Essa é a grande questão de hoje. Nós temos que confiar mais em Deus e menos nos modelos. Pelo menos é assim que eu tenho enxergado. Não, matou a bola que o Will levantou, né, em reação àquilo que eu coloquei no início, eu acho que elevou a conversa para a prateleira de cima, né? Normal, Porque né? a palavra referência ou a necessidade de referência, ela não pode cair em um ponto secundário daquilo no qual nós devemos nos espelhar. Agora, enquanto o Wilson falava nomes memoráveis de pessoas, de homens do passado que foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, eu ficava pensando, e os do presente? Né? E os do presente? Então, mais uma vez, né? Referências frágeis geram cristãos frágeis. Né? O John MacArthur, vamos falar de mais um herói do passado aí, né? O John MacArthur, ele dizia que sermonetes produzem cristianetes, né? Ou seja, um povo que não tem alimento sólido vai crescer deformado, né? Um povo que não tem referências sólidas vai crescer deformado, né? Que Deus levante nesses dias e que, se nós acharmos mercê ao coração dele, que Deus levante em nós referências para uma geração, em nome de Jesus. Amém. Will, quer comentar mais alguma coisa? Depois do apóstolo Paulo falar sobre isso, só me resta corar de vergonha. Muito bom, então, pessoal. Chegamos ao final da Parola 153, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. A gente espera do fundo do nosso coração que essa palavra tenha alcançado você e gerado transformação no teu interior. Então, faz o seguinte, já deixa o seu joinha aqui, ó, compartilha esse vídeo com todos os seus contatos. Isso nos ajuda a divulgar não só o canal, mas também a palavra de Deus, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast,
Os Paroleiros estão no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta com mais uma pergunta de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.